Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Base de Café. Hoje a gente está aqui com a Marcela Risselli. Ela está aqui com a gente essa semana dando aula de sexualidade. E a gente vai falar um pouco sobre sexualidade. Marcela, começa explicando para a galera primeiro quem é você, o que você faz, onde você trabalha, o que você já fez. Fala para a galera um pouco. Sim. Oi, gente. Então, eu sou Marcela. Eu sou natural de uma cidade chamada Janaúba, que fica no norte de Minas. E desde 2014 eu sirvo voluntariamente em uma missão. E essa missão se chama Missão Avalanche, trabalha com o contexto urbano. E aí a gente trabalha as problemáticas urbanas. Então, durante o ano a gente roda escola de treinamento na área de sexualidade, aconselhamento em sexualidade, missões urbanas. Então, são vários cursos que a gente dá durante o ano para treinar a galera cristã. Então, caso você tenha um interesse maior de saber, né, quem é a missão, a qual eu faço parte enquanto missionária, é só acessar o nosso site, que é avalanchemissões.org. Mas eu sou missionária lá desde 2014, eu tenho 32 anos e estou para servir, na verdade 32 não, gente, esse ano eu fiz 33, então tem um aninho aí a mais. Mas eu sou missionária mesmo por convicção e atualmente na base eu trabalho com a dependência química e outras compulsões. E falo um pouco também sobre sexualidade. Bacana. Já vamos então entrar nesse assunto de sexualidade, que é o tema que você está dando aula aqui para a ETED. Explica pra gente o que é a sexualidade. Às vezes é uma pergunta que muitos cristãos têm, muita gente também que não é cristã tem. O que a sexualidade tem a ver com a minha vida? E como que ela tem a ver com a minha vida cristã também, como um cristão? O que a sexualidade tem a ver comigo? Sim. Então, é interessante que você fala que às vezes a gente não sabe lidar com o tema, né? É porque a gente acaba associando a questão da sexualidade com o sexo. E, na verdade, a sexualidade não é o sexo em si, pelo contrário, né? Se a gente for partir do início de tudo, onde Deus criou, porque a gente acredita nesse Deus, que é Deus criador de todas as coisas, né? Então, é o Deus criador que criou tudo e que criou a nossa sexualidade. Então, se a gente partir desde Gênesis 2, né? Desse conceito cristão, porque nós somos cristãos, então a gente acredita no que a Bíblia fala ao nosso respeito, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? É o próprio Deus revelado. Então Deus, quando criou a humanidade, Ele criou a humanidade para se relacionar. Então a gente veio desse Deus que é relacional. Então Deus quis compartilhar isso com a humanidade, foi quando Ele criou Adão e Eva. Então, sexualidade nada mais é do que relacionamento. Só que, infelizmente, a gente associa sexualidade com sexo. E aí, sexualidade ele é um leque muito grande. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente está se relacionando a todo tempo. Foi isso que aconteceu no Éden, né? Se a gente for pegar esse contexto bíblico, cristão, sobre a criação, Deus quis compartilhar, né, a própria vida dele, porque ele se relacionava com Jesus através da palavra, com o Espírito Santo, então ele já se relacionava, ele já era uma comunidade, só que ele escolhe passar isso para Adão e Eva, representando a humanidade. Então Deus, durante a criação, se você ler lá o texto de Gênesis 2, você vai entender que Deus tinha alguns propósitos na vida de Adão e Eva. Então, o propósito de um sentido de vida, de ter uma vida com Deus, deu um sentido para Adão e Eva, que é estar naquele jardim, para que eles cuidassem e lavrassem mesmo o jardim. E aí, a partir desse relacionamento que eles tinham com o próprio Deus, porque Deus o criou, ou os criou, a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, a partir do momento que eles entendem, eles conseguem se relacionar com esse Deus, consigo, ele consegue se relacionar com o próximo. É quando Adão e Eva, eles têm a relação sexual a partir do entendimento de que eles eram imagem e semelhança de Deus. Então, Deus fez o homem e a mulher a imagem e semelhança desse próprio Deus, é o Imago Dei. E aí a nossa sexualidade, ela é baseada na criação. Nós viemos desse próprio Deus criador. E aí a gente percebe que no próprio Gênesis, que o sexo entra para poder
celebrar a vida do homem como o próprio Deus. Então Deus criou a humanidade para poder se relacionar com esse Deus, então na forma de adoração, do culto, certo? Fez no propósito do trabalho e com o propósito do casamento. Então sexualidade é basicamente isso, apesar de ser um leque bem extenso. Muito amplo, né? E você já começou falando sobre a criação, sobre tudo isso agora, e na sua aula você fala muito disso também. E também você fala muito da queda. Sim. Que a partir da queda, parece que no ser humano entrou uma necessidade de aceitação. Criou de ser aceito nas coisas e ser aceito principalmente nos relacionamentos. Sim. E quais são as consequências disso, do ser humano ser aceito? Ele precisar ser aceito por alguém, por algo? E quais são as consequências e as causas que isso tem na humanidade hoje em dia? Então, para a gente entender melhor, a gente precisa entender o que aconteceu, né? É porque Deus criou a humanidade para ser imagem e semelhança, como eu disse anteriormente, né? Só que Deus colocou um limite ali no jardim, né? Falou assim com Adão e Eva: você pode desfrutar de tudo, isso aqui foi feito para o seu prazer. Por isso que o sexo, quando Deus criou, viu Deus que era muito bom. Então Deus afirmou a identidade de Adão e Eva muito firme, assim, de uma forma bem segura, assim, ó. Você é a minha imagem e semelhança. Só que o que acontece? Em Gênesis 3, a serpente chega e começa a plantar algumas dúvidas. Aí a serpente usa o quê? A própria palavra para gerar dúvida no coração. Porque Deus já estava, né? Deus reinava na vida de Adão e Eva. Então o relacionamento partia disso aí, dessa relação com o próprio Deus. Só que aí Satanás, né? A serpente, o que faz? Ele sopra ali, ele profere uma palavra ali. E aí fala assim, ó, se você experimentar desse fruto, você vai se tornar o quê? Conhecedor do bem e do mal. Aí o que acontece nessa relação? Era Deus quem afirmava. Só que a partir dessa palavra que foi falada ali para Adão e Eva, eles deixam de ouvir a voz de Deus, porque era Deus quem falava, e passam a ouvir a voz do próprio coração. Então é como se Deus saísse desse lugar, do coração do homem, e aí o próprio homem cria o seu meio. Então o homem cria o seu próprio Deus para que comece a ouvir a voz do seu próprio eu. É onde que acontece a idolatria. Como Deus não está, porque era Deus quem supria todas as necessidades de Adão e Eva ali, então Deus é quem dava segurança, é Deus quem afirmava. Se Adão e Eva deixam de ouvir a voz do Deus e ouvem a voz do eu, o meu eu não é o suficiente para suprir a minha necessidade. Então eu preciso criar outros meios, outros ídolos, para poder suprir as minhas carências. E aí a forma que eu escolho para suprir as minhas carências é criando outros ídolos. Então, são os nossos relacionamentos. Se sexualidade tem a ver com relacionamento, então a gente vai procurar nas pessoas ou nas coisas suprir essa carência que existe, porque eu passo a ouvir a voz do meu ego e não do próprio Deus. Então a queda fez isso com a humanidade, né? Deus criou, mas a queda veio, e aí a queda deu uma estragada, assim, deu um pouco de ruim, porque a gente agora não consegue se relacionar de uma forma saudável. Só que o ídolo, ele promete plenitude, só que ele não cumpre aquilo que ele promete. Então, no entanto, Satanás prometeu que Adão e Eva seriam conhecedores, mas eles se tornaram conhecedores não, porque colocou em xeque essa crença, né? Eles foram pela via errada. Então, assim, o ídolo que a gente acaba criando não corresponde, porque quem dá essa plenitude é o próprio Deus. Só que por causa de ter deixado de ouvir a voz de Deus, eu passo a ouvir a voz do meu eu, aí eu procuro em outras coisas ou em outras pessoas. Aí os nossos relacionamentos eles se tornam fragilizados. E aí a gente acaba focando naquilo que é comportamental, né? Então eu faço para poder ser aceito. Ou eu penso para poder existir. E aí é como se o meu coração se desconectasse, sendo que o coração ele era a fonte de toda a saída da vida. Se o coração ele se torna enganoso, porque eu ouço a voz do meu eu,
E aí eu acho que o meu comportamento é quem vai definir quem eu sou. Ou o meu pensamento define quem eu sou. E esse lance que você falou de eu tenho que fazer, que gerou na gente que eu tenho que fazer para ser aceito, quanto que ele está envolvido com a compulsão? E uma pergunta também que a gente pode colocar no meio aí é como que eu posso lidar com as compulsões? Sim. Então, o que acontece? Já que existe essa carência, então eu preciso procurar algo para poder suprir. É onde que eu crio um ídolo aí. Então, a compulsão, e aí eu falo a compulsão de uma forma geral, eu falo sobre a questão da compulsão por droga, a compulsão sexual, a dependência emocional, que é um relacionamento, né, emocional com outra pessoa. Então eu acho que aquela forma de me relacionar é que vai suprir a minha carência. Só que aquilo que eu coloquei no lugar não vai saciar a minha vontade, porque o que esse ídolo promete é falso. Então eu tenho a sensação de que a minha carência está sendo suprida. Então eu tenho a sensação de que é o sexo, né? O meu relacionamento de uma forma lasciva que vai suprir a minha carência. Só que o ídolo pede mais, porque não é o suficiente. Aí eu começo, né, no nível mais simples, só que não é o suficiente. A tendência é procurar mais e mais. E aí eu vou me afundando em relacionamentos destrutivos. Aí esse relacionamento pode ser o sexo, aí o sexo não se torna mais prazeroso, então a direção muda, porque Deus fez para que o sexo fosse bom e muito bom, mas por causa da queda eu vejo o sexo como algo para poder satisfazer o meu desejo, então já é uma coisa errada, e aí acaba se tornando uma compulsão, e aí eu busco mais, mas a minha carência ela não foi suprida. Na verdade, esse Deus trouxe uma realidade falsa, né, uma sensação falsa suprir essa falta, na verdade. E aí a forma de lidar é nada mais do que voltar o meu coração para o próprio Deus, que é criador de todas as coisas. Não é fácil. Não é fácil porque o nosso coração ele é enganoso. Se o nosso coração ele é a fonte de todas as saídas, né, Deus criou para que fosse de uma forma saudável, por causa da queda, o meu coração ele se tornou corrupto. Então eu acho que eu vou dar conta, mas não sou eu. Não diz a respeito de mim, mas diz a respeito dele, que é o Criador. Então, assim, a forma para lidar com as compulsões, por mais difícil que seja, é voltar o nosso coração para Deus. Porque a estrutura existe, mas o que aconteceu com a queda? É a direção que mudou. Então eu procuro em outros meios. Só que esses meios é falso, entendeu? Aí o que eu preciso fazer? Eu acho que é uma caminhada diária. Eu preciso voltar o meu coração para esse Deus Criador. É amar a Deus com o meu coração. Porque é Ele quem supre a minha necessidade. Só que a gente vai continuar sendo tentado. Porque cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Porque o nosso coração tá cheio disso, né? Tem os nossos desejos, anseios, tem as nossas intenções, as nossas afetividades. Então a gente vai ser atingido nisso, tentado nisso, no nosso próprio mau desejo. Mas a gente precisa ouvir a ponto de dar voz ao desejo? Não, a gente precisa entender que é Deus quem redireciona a minha forma de adoração, que é uma forma completa no próprio Deus. Não vai ser fácil porque é uma caminhada diária, assim. Hoje é um dia, amanhã é um outro dia. Porque o nosso coração ele é tendencioso, ele vai continuar sendo tentado. As mentiras elas continuam sendo contadas, mas a gente precisa entender que é esse Deus que supre. A gente vai ser tentado, por exemplo, em achar que quem vai suprir a minha carência é o meu relacionamento com o homem, ou o meu relacionamento com a própria droga, com o sexo. E na verdade não é quem supre, é o próprio Deus. E já pegando um gancho, né, nessa área aí de como que a gente pode lidar com a compulsão,
Como que a gente consegue levar esse tema para a igreja? Porque a gente sabe que é muito polêmico, é um tema bastante polêmico, que a galera, quando ouve sexualidade, já coloca um pé atrás, não quer falar, não quer ouvir muitas vezes. Como que a gente pode falar com a galera da igreja, mais especificamente, levar para a igreja esse tema? Então, o que acontece? É porque a gente acaba associando o tema sexualidade a um único fator, né? A gente foca muito, principalmente na questão da homossexualidade. Então, as pessoas acham que e aí eu vou usar esse termo assim, é como se fosse o pior pecado, né? Então, a gente foca nisso. Só que a gente esquece que, já que a gente gosta de usar esses termos, a gente esquece que o heterossexual tem problema também nessa área, com vício sexual, por exemplo. Então, a gente tem essa tendência, porque o nosso coração é enganoso, de achar que existe os pecados, pecadinho e pecadão. Claro que tem as consequências diferentes, né? Então, assim, eu acho que não é focar no comportamento, né? A gente tem muito essa questão de achar que é o comportamento que define. Então, não é fazer com que a pessoa deixe de comportar de certa forma. Eu acho que a melhor forma da gente trabalhar esse assunto, porque é um assunto que demanda um processo mais demorado, eu acho que é a base do amor. E isso é até um mandamento do próprio Cristo. Porque Deus fala que a gente tem que amar o quê? A Deus de todo o quê? O meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente, e o meu próximo, de todas as minhas forças, e o meu próximo como quem? A mim mesmo. Então, mas é o que acontece, se eu não amar a Deus com todo o meu coração, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Então, eu preciso voltar o meu coração para esse Deus, que é amor, e aí esse amor de Deus revelado a mim vai constranger o outro. Então, eu acho que a base para que haja uma redenção é o amor, porque Deus fez isso. Olha que doido. Deus amou tanto a humanidade que Ele entregou o próprio Filho. Ele entregou Jesus para morrer na cruz, para reconciliar todas as coisas. Isso é a maior prova de amor que existe. O próprio Deus amou a humanidade através da morte do seu próprio Filho. E aí todas as coisas foram reconciliadas nos céus e na terra. Então eu acho que esse é o caminho mais prudente para a igreja, assim. É não focar no comportamento, mas é amar. É saber que amando Deus acima de todas as coisas, eu vou conseguir transmitir esse amor do próprio Deus. E essa seria a sua dica para quem também gostaria de algumas dicas de como eu posso lidar com pessoas que assumem que tem problema com a sexualidade? Ou você gostaria de passar mais alguma dica para a galera de como que eu posso conversar com essa pessoa? Às vezes algum amigo meu dentro da igreja fala, cara, eu tenho um problema com sexualidade, com vício sexual. Como que eu posso conversar com ele, lidar com esse problema dele, falar de Jesus com ele através desse assunto? Então, eu acho que a gente tem um pouquinho desse medo, né? O que eu vou falar para uma pessoa que confessa para mim que tem desejo pelo mesmo sexo ou que tem problema com masturbação, com pornografia? Eu acho que a primeira coisa é você ser uma pessoa que ouve. Além do amor, né? Que é a primeira coisa. Então, se você ama, você vai conseguir ouvir. Talvez você não saiba o que fazer. Até porque não é você que faz. Não é sobre nós, né? Mas é sobre o próprio Deus. Então, assim, talvez você não saiba o que fazer, mas o próprio Deus vai fazer. Então, assim, caso você não saiba, seja aquela pessoa que vai escutar. Indique também, não tem nenhum problema. Eu tô aqui ouvindo a sua história, eu sei que ela é dolorosa, é real. Talvez eu não saiba o que fazer. Mas eu conheço outros ministérios que trabalham, então pode indicar outros ministérios, pode indicar livros também, mas eu acho que a fonte maior é você ser essa pessoa que vai ser o canal para isso, entendeu? Apontar para Ele. Então eu estou aqui te ouvindo, mas eu quero apontar um outro caminho, que é o próprio Deus. E para a gente finalizar, embarcando nessa questão da indicação, você tem algum livro para indicar para a galera que quer se aprofundar nesse tema ou quer ler um pouco sobre sexualidade? Tem alguns. Você tem algum em mente aí que você gostaria de falar? Tem um que inclusive é um que eu estou lendo. Você é aquilo que você ama, do James
do James alguma coisa. Mas é um livro recente que eu tô lendo. Eu acho que é um livro muito bom, que vale a pena você ler, adquirir. Eu estou indicando algo que eu estou vivenciando agora, então para mim é tudo muito novo. Eu acho que você vai gostar dessa leitura. Começa por ele. Se você tiver alguma dúvida e quiser aprofundar em outros assuntos, é só entrar em contato, entrar em contato com a galera aí do café. E é isso. Então é isso aí. Marcelo, obrigado Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelo café. Café nunca pode faltar. Não. Esse foi mais uma base de café. Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilha, comenta seus amigos aqui embaixo. Também comenta outros temas que você quer trazer pra cá, que a gente vai trazer. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.